Oi, Renata. Eu tô te vendo falar, mas eu não tô te ouvindo. Agora eu te ouvi. Você me ouviu? Sim, Ah, agora eu te perfeito. escutei. Ai, nossa, aqui a rede está tão estável. Agora de pouco eu não consegui falar nada, nem apresentar nada. Não Fiquei deu como. certo? Não deu, porque era vídeo e eu não conseguia rodar. Uhum. Aí eu tive que pedir para os autores rodar a partir da casa deles. Então tá tenso aqui hoje. É muita gente chegando, né? E muita gente nova usando, cadastrando na rede. Enfim, a rede não aguenta. É, eu falo, né, que é o meu quinto ano trabalhando. Eu falo assim, gente, todo ano vocês têm que liberar uma senha específica para gente, uma porta de rede específica para a gente que vai acessar sessões online a partir daqui da FEA. Para eles fazem tranquilo. Agora, para nós, a estabilidade é rotina. Muito ruim, né? E como é que tá o tempo em São Paulo? Pelo menos o tempo tá ajudando? Porque São Paulo também. Caiu aqui. Ih, caiu? Será que é a minha? Tá frio, caiu. Deixa eu ver aqui o que que eu consigo fazer. Peraí. Não, é aqui. É aí, com certeza? Jaqueline, eu não tô te escutando. Eu não sei se você está me ouvindo, mas o seu áudio não está chegando para mim. Tenta trocar a saída do fone de ouvido. Acho que você está de fone, né? Aqui embaixo você vai ver um áudio escrito vídeo e áudio. Se você clicar na setinha para cima, você troca onde que sai. Ixi, embaixo aqui. Provavelmente é o seu fone. O som está saindo em outro lugar. Ela não está conseguindo nem ouvir e nem falar com a gente, Renata. Tô tentando. Acho que ela nem me ouvindo ela Ah, tá. é. Vixe, tá pior que eu, coitada. Acho que nem me ouvir ela tá. Eu vou tentar orientar aqui pelo Tenta fazer o chat. seguinte, prof. Tenta Pode falar. compartilhar a sua tela e mostrar para ela. Boa. Deixa eu abrir aqui o Zoom. Você tá vendo a minha tela, o Jaque? Acho que você tá conseguindo ver, Renata? Aqui, ó, tem como você mudar o microfone e o alto-falante. O Não, meu, por exemplo. tá a sua outra tela, não tá a tela do SEMEAD. Ué, que tela que ele tá compartilhando? Eu tô vendo vocês. Nossa. Na sua tela, a sua tela de fundo. Você tirou o Ué, fone, Jaque? eu tô vendo vocês Isso, normal. tá vendo, gente, normal. Tá, agora a gente te ouve. Você nos ouve também? Você tá escutando a gente, Jaqueline? Tenta sair e entrar de novo. Normalmente essas coisas funcionam.
boa tarde, boa tarde. Oi, Murilo, Boa boa tarde, tarde. Murilo. Murilo, qual que é o código do seu trabalho? Uhum. Deixa eu ver aqui, não peguei pelo número. Só um minuto aqui. Não, tá ok. Então, pode ser o título, só para a Tá. gente colocando na Não, tá. ordem, né, Tava, professora tá. Tatiana? Ok. Tá, é o segundo, a avaliação de programa Porque vivencial são e projetos por modelos 4 avançados. trabalhos nessa sessão. Sim, são 4. O seu é a avaliação de um programa vivencial, é isso, Murilo? Só para me certificar. Não, Beleza. perfeito, então. Sim, sim. Renata, seja bem-vinda. Muito obrigada. Qual que é o seu trabalho? Só para a gente se organizar aqui, É, por o favor. trabalho vai ser o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas quem vai apresentar é a professora Marli. Eu Tá, até estou mandando aqui mensagem para. tá bom. Obrigada. Tenta falar de novo com a gente. Ô, Jaqueline, por favor. Acho que você não nos escuta também, né?
Não, não estamos escutando. Alguma suposição do que pode ser, Renata? Eu não tenho nenhum chute do que pode ser. É que o Zoom, às vezes, ele pede uma configuração específica do fone que você vai usar. Hoje, no meu caso, eu consigo ouvir com o fone, mas eu não consigo usar o microfone do fone. Então, o microfone eu estou usando do computador. Às Uhum. vezes, ela vai precisar desse recurso, deixar uma opção para um dos dois. Eu vou tentar tirar um print aqui da tela que aparece. Ver se eu consigo mandar aqui no chat para ela. Tá. Tentei compartilhar a minha tela do Zoom, mas ele não deixa. Ele joga Eu outra. tentei. Vocês ficaram vendo o meu fundo de tela, né? O que eu queria mostrar Exato. mesmo, não Por consegui. mais que a gente tenta selecionar. Eu tô aqui. Até sexta. Ah, que bom. Deixa eu ver se ele consegue instruir ela. Estranho, ela falou que tentou pelos dois, pelo Pessoal, aplicativo e pelo parabéns Tá. navegador. pelos artigos. Meu chute seria Obrigada trocar. por auxiliar a nossa sessão com carinho. Parabéns, viu? Professora, eu vou chamar o Fernando Iada para entrar na sala Tá, para ver se ele dá suporte para ela, tá? tá bom. Olá, boa tarde a todas e todos. Olá, Marli, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, pessoal? Eu peço muitas desculpas, Boa porque eu tarde. estou aqui em Uberlândia e o local que eu estou está com uma instabilidade muito grande na internet e eu fiquei tentando conectar e não estava conseguindo. Peço desculpas. Sem problemas. A gente vai começar agora. A gente está só tentando resolver o problema de uma outra colega que não está conseguindo nos escutar, tá? E a gente já vai começar. Ok. Todo mundo sabe compartilhar a tela, pessoal? Marli, Murilo, todo mundo consegue compartilhar direitinho? Sim, Eu sim. não fiz o teste e normalmente eu não uso o Zoom. Então, talvez a Renata, você pode compartilhar? Sim, eu compartilho, mas aí se a senhorita quiser, é só ir lá na setinha, né, para cima de verde, e aí compartilhar tela inteira. Ok, eu vou fechar, porque eu estava fazendo aqui um outro trabalho, vou fechar as outras telas, senão vai aparecer uma loucura, né?
Tá, Beleza. deixa eu só confirmar com vocês antes da gente começar, então, pessoal. Porque a Jaqueline a gente ainda está esperando, porque o Fernando ainda vai entrar para apoiá-la, mas eu acho que vale a gente começar, né? Para a gente também não perder muito tempo do nosso debate, porque o tempo passa muito rápido. Nós temos hoje aqui na nossa sala 4 trabalhos, mas eu só identifiquei 3 pessoas para apresentar. Vamos ver se o trabalho de nuances de extensão universitária não tem ninguém aqui, correto? Beleza. Então vamos começar oficialmente. Eu fui dando oi para todo mundo, né? Nem me apresentei, todo mundo foi chegando. Muito boa tarde para todo mundo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa sessão do SEMEAD. A gente vai falar sobre um tema muito importante, né? Ensino e pesquisa em administração. Então, os 4 trabalhos, eles falam sobre resultados de pesquisa, eles nos convidam aí a pensar sobre os rumos da formação em administração. Acredito que todo mundo aqui seja levado por esse caminho, seja pela lente da metodologia, da inclusão, do empreendedorismo, ou até mesmo da prática docente, para que a gente possa ampliar os nossos escopos e melhorar os nossos estudos na área de administração. Eu sou a Tatiana, eu sou professora na Universidade Federal de Juiz de Fora. Nesse momento, eu estou em Juiz de Fora, Minas Gerais, para quem não sabe, bem pertinho do Rio. Eu estou mais longe da minha capital e mais próxima da capital de outro estado. Então, só para a gente se organizar, cada pesquisador que apresentar o trabalho vai ter até 15 minutos, tá? Eu gosto de fazer comentários e abrir para uma pequena discussão logo após vocês apresentarem o trabalho. Eu acho que depois, quando todo mundo apresenta, as coisas se misturam e a gente acaba se perdendo na hora de comentar. Então, após a apresentação de vocês, a minha intenção é que a gente tenha um pequeno momento de troca com algumas perguntas, enfim, sugestões de todo mundo. Quero que todo mundo se sinta muito à vontade aqui também para apoiar, né, a continuidade e amadurecimento dos artigos, que eu entendo que é o objetivo de um congresso. Renata, você quer comentar alguma coisa? Quer se apresentar, claro. Boa tarde a todos, eu sou Renata, eu sou voluntária aqui do SEMEAD já há 5 anos, trabalho junto com a professora Manolita, terminei meu doutorado ano passado, então eu estou numa fase, acho que de abstinência ainda, sinto muita falta de estar pesquisando de forma mais profunda. Eu estou aqui na FEA, então a minha rede está bem estável, tá, professora Marli? Então até por isso eu peço desculpa por não poder compartilhar, tá, a sua apresentação, que aqui está caindo muito, a professora Tatiana já viu eu dando uns break aqui, dá uns apagão, mas eu estou aqui para dar suporte para vocês, tá? Eu vou deixar meu WhatsApp aqui no, no chat. Qualquer coisa que eu não consiga responder aqui, eu respondo pelo WhatsApp, que daí na minha rede é um pouquinho mais forte, eu consigo estar atendendo melhor, tá? O Fernando Iada vai entrar aqui, tá? Já que eu já passei o número da sala, já passei o problema para ele, ele já tá vindo, só tô resolvendo o probleminha em outra sessão e já vem para cá. Ele já está aqui. Já tá? Opa, Combinado. Ele já está ótimo. aqui. A Jaqueline aqui nesse momento não está. Eu acho que ela deve ter caído, ou enfim, ou o Fernando já orientou ela e a gente não está sabendo. Perfeito, então, pessoal. O primeiro trabalho que a gente tem na nossa sequência seria o trabalho da Jaqueline. Eu vou pedir permissão para a gente deslocar para o segundo, para que a gente possa, então, dar continuidade e não delongar muito tempo. O próximo trabalho seria o do Murilo. O Murilo caiu também? Hoje tá uma beleza a internet. Porque o Murilo agora, para mim, ele sumiu aqui. Professora Marli, acho que vamos para você então, pode ser? Vamos para o terceiro Podemos. trabalho, depois a gente retorna à lista. A sequência, né? Só para confirmar, o trabalho de vocês, então, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, reflexões a partir de autorrelatos de discentes de cursos de área de negócios, correto? Correto, isso mesmo. A sua voz aí cortou muito, mas eu penso, né, que ficou muito claro. Renata está projetando, porque o meu arquivo aqui, enfim, né,
penso que fica melhor ela me acompanhando aí, porque nós duas somos autoras, né, desse trabalho que investigou, né, a temática aí acerca do TDAH em cursos da área de negócios. Na realidade, então, assim, eu sou a professora Marli, a Renata já estava antes na sessão, já se apresentou, né? Nós temos também aí mais dois autores, que é o Alex Almeida, né, que foi graduado em Ciências Contábeis, e o Wagner Magrini, né? Então, somos todos aí, enfim, discente e docentes, né, da Universidade Federal de Uberlândia, em um campus fora de sede, que é o Campus Pontal, onde esse estudo, né, foi realizado, uma vez que nós temos dois cursos, né, que se inserem aí na área de negócios, que é o curso de Administração e Ciências Contábeis. Renata, se passa, por favor? Então, inicialmente, assim, essa investigação sobre o TDAH, ela partiu da motivação de um dos autores, que é o Alex, porque ele mesmo, né, tem tem o transtorno, né, do neurodesenvolvimento, e aí, né, como durante todo o curso de graduação, ele teve algumas experiências não tão bacanas, né, não tão boas quanto, ele fez essa proposta de investigação e aí nós aceitamos, né, o estudo dele e desenvolvemos, então, essa pesquisa, né, tendo em vista, assim, que também para nós, né, foi, assim, um fator muito motivador, porque até então, enquanto docentes que somos, né, de ambos os cursos aí, nós não tínhamos feito nenhuma discussão a respeito aí do TDAH. Normalmente, o transtorno do espectro autista, ele já tinha, né, sido discutido, mas questões relacionadas ao TDAH, né, a gente ainda não tinha tido contato, né, com essas questões que são específicas aí do TDAH, que são, conforme está posto aí, características como a desatenção do discente, né, em sala de aula, a hiperatividade e a impulsividade. Então, quando o discente ele tem esse transtorno, né, e ele tem esse padrão de comportamento, digamos assim, isso acarreta muitas dificuldades, né, como essa dificuldade aí de concluir tarefas, a má gestão do tempo, enfim, mudanças inesperadas, né, e no ensino superior, logicamente, né, que a intensificação das demandas, sobretudo quando o discente vai ali chegando no meio do curso aos períodos finais, elas tendem, né, a se intensificar. E, consequentemente, né, esse discente, ele pode ter aí, conforme os estudos já realizados, a dificuldade com a organização do tempo, relações interpessoais e o desempenho acadêmico. Na pesquisa, enfim, nas discussões, nas leituras que a gente fez, é comum, né, a discussão do TDAH em cursos, né, do ensino fundamental ou do ensino médio, mas no ensino superior isso não é tão frequente quanto, né? E parece assim que se chegou à vida adulta não tem mais problema, né? A pessoa ela consegue fazer a gestão aí de todo o seu tempo, enfim, né? E de todo esse comportamento que ele vem trazendo ao longo do tempo, né? E então, né, a fim de verificar como isso ocorre lá, enfim, em loco, né, nesses cursos superiores, nós propusemos aí responder essa questão de pesquisa, né, que seria quais os desafios e as dificuldades que discentes diagnosticados com TDAH enfrentam no contexto acadêmico, considerando esses cursos específicos da área de negócios. E, logicamente, que o objetivo geral, ele acompanha, né, essa questão que foi proposta, mas, para responder a esse objetivo e a essa questão, nós colocamos, né, enfim, dois objetivos específicos, né, sendo o primeiro descrever as trajetórias acadêmicas e os desafios experienciados desses discentes, porventura, né, identificados por meio dos seus autorrelatos,
E, no segundo momento, analisar o suporte oferecido aí pela comunidade acadêmica, que no estudo nós consideramos os órgãos institucionais, principalmente a Pró-Reitoria, né, de Assistência Estudantil, os docentes e os outros discentes, né, que estão ali em sala de aula. Para responder, logicamente, tanto a essa questão quanto a esse objetivo, nós trouxemos uma revisão de literatura para fundamentar essas discussões, e, logicamente, que no texto, né, essa revisão está posta, e no primeiro momento nós tratamos aí, nós discutimos sobre o TDAH e suas especificidades, sobretudo para compreender os sintomas do TDAH e as questões relativas aí ao tratamento, né, desse comportamento, enfim, ou desse transtorno. E, logicamente, que com relação ao TDAH, os sintomas, eles variam, né, levando desde a questões assim de extrema ansiedade, né, e hiperatividade em sala de aula, como também aquela questão que o discente ele não se pronuncia, ele fica apático, né, em sala de aula. E, logicamente, que o tratamento, né, nós sabemos que temos tratamentos farmacológicos para isso, com medicação, né, tipo a Ritalina, por exemplo, ou outros medicamentos, mas também tem os tratamentos não farmacológicos, né, que é acompanhado aí, por exemplo, de atendimento psicológico, né, enfim, uma atenção mais individualizada para esses discentes, né? E o segundo tópico aí, ponto da nossa revisão de literatura, ele trouxe as questões relativas aí ao impacto do TDAH na vida acadêmica, a fim de discutir aí abordagens de acessibilidade e inclusão no ensino superior, sobretudo porque normalmente a literatura traz que normalmente esses discentes, devido a essas questões da impulsividade, hiperatividade, eles demoram muito no cumprimento, enfim, né, na integralização do curso e podem, inclusive, chegar aí à desistência. Considerando essa revisão de literatura, então, né, nós passamos aí para os aspectos metodológicos, e nós caracterizamos essa pesquisa com uma abordagem qualitativa, porque se nós, né, propusemos fazer uma discussão a partir dos autorrelatos, né, desses discentes, então adotamos a perspectiva qualitativa e caracterizamos a pesquisa com relação ao objetivo como exploratória. Os instrumentos aí para coleta de dados que nós utilizamos, num primeiro momento, nós fizemos uma análise documental nos projetos pedagógicos dos cursos que foram, que são relativamente novos, né, porque eles foram alterados, enfim, e aprovados no ano de 2023, mas nós não constatamos absolutamente nenhuma ação, né, exposta nesses projetos pedagógicos para atender a esses discentes com o TDAH. Mas eu entendo que talvez isso seja caracterizado pela forma, né, como a saúde descreve que é um transtorno, né, e não, digamos assim, uma doença que mereceria uma atenção mais específica no ensino superior, no caso. E, no segundo momento, enfim, nós realizamos aí as entrevistas com um roteiro semi-estruturado para coletar esses relatos dos discentes. A amostra ela foi composta só por 5 discentes, né, do sexo masculino, porque uma das condições que foram estabelecidas era que esses discentes deveriam ser diagnosticados com laudo médico, e, inclusive, assim, a gente solicitou o acesso, né, a esse laudo médico para confirmar mesmo, e que eles estivessem aí matriculados nos cursos de administração e ciências contábeis. Para acesso a eles foi muito difícil, porque nós temos um grupo que na universidade, nesse campus específico, que tem todos os discentes dos cursos,
Mas quando nós fizemos o questionamento, não tivemos nenhum retorno, e no segundo momento, então, nós recorremos às coordenações de cursos e a alguns docentes que indicaram um primeiro, e aí, a partir desse primeiro discente, nós utilizamos aí a técnica de amostragem snowball, né, para que um indicasse o outro, e chegamos a esse quantitativo, sendo que desses 5 discentes, 3 são do curso de Ciências Contábeis e 2 são discentes do curso de Administração. Para análise desses autorrelatos, nós estabelecemos previamente aí, também considerando os objetivos propostos, nós consideramos 3 categorias de análise, sendo a primeira a relação do discente com o TDAH em sua vida acadêmica, a segunda categoria era para discutir os desafios experienciados no ambiente acadêmico e estratégias de enfrentamento usadas, e a última categoria, as ações e suporte institucionais para acolhimento. E a análise foi feita, né, a partir de Bardan, né, por meio da análise de conteúdo. Com relação à caracterização desses discentes, né, nós, logicamente, usamos codinomes aí, todos eles, né, de atletas. Todos esses atletas, inclusive diagnosticados com TDAH, por isso a escolha desses codinomes, né? E aí nós descrevemos o perfil dessa moçada, digamos assim, né? Que são todos eles aí, eles, com exceção do Jordan, né? Eles são natural, vieram de outros estados aí, de outras cidades, né? Do entorno do campus, o que aparece nos autorrelatos deles como uma dificuldade, né? Porque eles saíram daquele ambiente que eles já estavam acostumados e tiveram aí uma experiência de morar fora, morar em outro estado, enfim, né? Residir sozinhos a maior parte deles aí. Então, caracterizados aí os estudantes, né? Nós passamos, enfim, Ué, Renata, sobe. Nós passamos para os resultados especificamente, né? Então, com relação, é isso aí mesmo, Renata. Com relação assim aos documentos, né? Então, os projetos pedagógicos, eles sequer fazem menção, né, a essa questão aí do TDAH ou ações de suporte ou acolhimento, né? Então, e se, logicamente, os projetos não trazem isso, possivelmente nenhuma estratégia é adotada especificamente para acolhimento e atendimento, né? Com relação à primeira categoria de análise, a relação do discente com o TDAH, né, os relatos deles mostram que o TDAH ele foi diagnosticado logo, né, na infância, quando eles estavam, enfim, na educação infantil, né, ou no ensino fundamental, porque os docentes, né, lá naquele momento verificaram toda essa questão aí comportamental e aí comunicaram aos pais que procuraram médicos, né, para que efetivamente fosse feito um diagnóstico. E então, desde essas idades assim muito novas ali, eles já passaram, inclusive, a usar medicação, né, que era o que aparece nos relatos, e eles aprenderam, de certa forma, né, a conviver aí com o transtorno ao longo de toda a sua vida acadêmica. Mas quando chegaram lá no ensino superior, eles perceberam essa diferença, né, porque enquanto no ensino fundamental e médio existem equipes de suporte ao estudante com TDAH, no ensino superior não tem. Então, eles relatam nessa dificuldade de ajustamento aí no primeiro momento. Com relação aos desafios e às estratégias, aos desafios experienciados e as estratégias de enfrentamento, eles relatam inúmeros desafios, né? Porque
ele normalmente o docente ele não é informado, não sabe que aquele discente tem o TDAH, e normalmente aquele comportamento impulsivo, hiperativo ali, às vezes atrapalha as aulas, né? Então, muitas vezes, eles não conseguiam, relatam que não conseguiam assistir às aulas, ficar. Normalmente, alguns preferem, conseguem ali ter um foco de atenção por 20 minutos, e depois já não conseguem mais. A questão também da aprendizagem fica um pouco prejudicada, ou um tanto quanto prejudicada, porque efetivamente, se eles não permanecem na sala de aula, ou se a atividade que eles estão fazendo, eles não conseguem ter um foco naquilo, eles então, né, não conseguiam ali ser bem, digamos assim, avaliados, e com isso, né, eles relatam aí dificuldades. Mas algumas estratégias utilizadas por eles, principalmente pelos discentes do curso de administração que fizeram esse relato, era informar aos colegas, enfim, aos discentes, que eles tinham um transtorno, e talvez, assim, alguns informaram aí aos docentes também, e esses docentes, alguns preparavam aulas diferenciadas, ou atividades, ou já sabendo daquela condição, já permitia que eles, enfim, escolhessem o local ali na sala, para que a conversa dos outros colegas, enfim, não interferisse, né? Mas as estratégias, assim, com relação à instituição especificamente, eles não percebem ou não perceberam de forma nenhuma que os docentes estavam ali desenvolvendo alguma atividade específica para eles, talvez pelo desconhecimento, né, da situação do transtorno, e com isso também eles relataram assim, do desconhecimento desse suporte institucional e das ações. Mas esse desconhecimento, a gente até coloca isso no texto, que talvez seja por essa falta aí de diálogo, enfim, porque a universidade especificamente, ela tem atendimento psicológico, né? Mas é uma pena que o atendimento psicológico não funciona à noite, funciona só durante o dia, e aí, logicamente, para cursos integrais, para cursos noturnos, isso não ocorre. E a UF tem um projeto que se chama Proteger-se, que é um projeto que funciona de forma online, e que esses estudantes, nessa situação, a qualquer momento, tem alguém, né, para esse suporte. Mas a questão da comunicação em si, ela é muito falha, porque na maioria das vezes, né, o discente ele não tem conhecimento dessa ação ou desse tipo de suporte que é ofertado. Então, os autorrelatos, eles demonstram que efetivamente precisa haver aí, enfim, a maior comunicação, clareza, divulgação dessas ações. E com isso, a partir desses autorrelatos, nós chegamos a algumas considerações, né, acerca desse estudo. A primeira é que o TDAH, por ele não ser diagnosticado como uma doença, estou fechando já, tá, Tatiana? Rapidinho. É um desafio muito significativo, e principalmente porque não existe legislação e suporte específico para esse nível de ensino, como ocorre na educação básica. A ausência também de menções e ações nos projetos pedagógicos, especificamente aqui da UFO, Campus Pontal, onde nós fizemos a análise, reforça essa lacuna institucional relativa, assim, à discussão desse fato, porque a gente sabe que o discente ele chega para nós, né, possivelmente com diversos transtornos, e se minimamente os docentes fossem comunicados ou fossem informados aí do tipo de comportamento que esse discente, né, está trazendo para o ensino superior, ações poderiam ser implementadas, né? Nós acreditamos que os autorrelatos, né, permitiram aí mapear desafios pessoais e ambientais na universidade, e podem, eu vou deixar dessa forma, embasar
propostas aí de inclusão, sobretudo se a gente incorporar isso a essas ações de extensão que estão, né, sendo implementadas aí a partir de 2024, enfim, né, 2025. E nós acreditamos também, né, que existe uma necessidade de sensibilização da comunidade acadêmica e melhoria das políticas de acolhimento. E nesse sentido, nós trouxemos uma série, né, de sugestões para que efetivamente esses discentes pudessem ser acolhidos, né? E essa questão do TDAH pudesse, enfim, ser enfrentada tanto por eles quanto por nós, né, que estamos ali no dia a dia com eles. Todas essas sugestões, elas estão no texto também, né, lá na seção de considerações. E é isso, né? As referências estão no trabalho. Muito obrigada, tá, a vocês, pela discussão que possivelmente ou com certeza, né, vai agregar mais a esse trabalho. Ok? Muito obrigada, Renata. Muito obrigada, viu, por você ter, né, passado os slides. Marli, muito obrigada por compartilhar o trabalho de vocês. Agradecer a Renata, que está aqui também. Vocês estão me escutando? Porque a minha internet está avisando que está instável. Eu estou ouvindo perfeitamente, Tatiana. Beleza, muito obrigada. O artigo de vocês, Marli, ele foi um convite à escuta. Quando eu li o trabalho de vocês, eu comecei a refletir muito sobre a minha postura também enquanto docente. Será que a gente está preparado? E a resposta normalmente é não. Né? As várias falhas que os próprios autorrelatos compartilham com a gente, as falhas institucionais, isso falando muito da instituição que eu estou agora, o aluno ele precisa ir até um determinado lugar para se autodeclarar como neurodivergente. Então, a gente já começa com pessoas que não querem se autodeclarar, né? Então, a gente já começa com uma falha antes. Então, esses autorrelatos mostram como a gente está pouco adaptado às necessidades desse público. Eles relatam várias coisas, né, que vocês trouxeram, mas eu queria perguntar para vocês uma coisa. O que vocês acham que esse estudo de vocês revela sobre a nossa formação enquanto docente? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque eu acho que o trabalho de vocês, inclusive, pode continuar pelo olhar do docente também. Acho que é muito promissor. Você consegue compartilhar alguma coisa comigo sobre isso? Então, Tatiana, eu acredito, desde que eu comecei na docência, que a nossa formação pedagógica, ela é muito falha, né? Então, e nós convivemos, né, com discentes, com diversos, porque o TDAH ele é um transtorno, né? Mas nós temos discentes aí com outras questões, né? Com outras, digamos, deficiências que requerem uma acessibilidade e um acolhimento que muitas vezes as universidades não têm e os docentes também não têm condição de oferecer por conta desse despreparo. Então, eu entendo que a nossa formação pedagógica ela é falha, sobretudo em cursos de bacharelado. E deveria haver, por conta da universidade, cursos de preparação, de discussão, né? E a UFO, como eu te disse, nós temos esse projeto Proteger-se, que o pessoal da medicina, psicologia, enfim, faz parte, e eles vão até a universidade e criam grupos de discussão para que nós possamos saber como fazer. Mas, infelizmente, são docentes convidados. E aí, de outra parte, os docentes não têm interesse. A maioria dos docentes não tem interesse em ir além e em fazer discussões dessa natureza. Então, eu acredito, assim, resolver a gente não vai, mas eu entendo que a universidade precisa, às vezes, fazer não convite, mas convocações para que a gente escute mais sobre essas questões, né? Para levar a inclusão, né? Porque uma convocação você pode recusar uma, duas, três vezes, mas você tem que ir em algum momento ouvir, né?
não é convite, é convocação. E a gente precisa, nós docentes, precisamos de um despertamento para que a gente seja mais sensível a essas questões. Enfim, né? E penso, eu não tinha pensado pela perspectiva de uma pesquisa com os docentes, mas isso que você falou, e eu colocando isso da minha fala, que falta sensibilidade a nós, poderia inclusive resultar numa pesquisa crítica, se efetivamente a gente descobrisse que o docente não vai, né? Não vai buscar conhecimento e forma de, enfim, tratar desse acolhimento que é necessário. Com certeza, acho que vocês podem dar luz a isso de alguma forma. É um trabalho de formiguinha mesmo. Por isso que eu gostei tanto de ler o trabalho de vocês, enfim. Parabéns mais uma vez pela apresentação, pelo trabalho. Obrigada pela submissão e por trazer esse tema tão importante para a gente. Eu vou convidar agora, eu acho que a Jaqueline consegue nos ouvir agora e consegue falar. Sim, vocês me ouvem? Sim, muito bom. Ai, Seja que bom. bem-vinda oficialmente Obri- agora. Obrigada pela paciência. O Fernando prontamente aí me atendeu, me auxiliou, então obrigada. Aí eu falo, gente, a Imagina, gente testa antes e na hora ainda, né, acontece esses problemas. Então, obrigada pela paciência e por todo o suporte. imagina. O seu trabalho é papéis desempenhados pelos coordenadores de dinâmicas de jogos de empresa, certo? Isso, esse mesmo. Vamos para ele então? Podemos, deixa eu... Vocês preferem versão PDF ou Word para O compartilhar? que for melhor para você. Obrigada, Fernando. O Fernando está saindo. Que bom que deu certo. Deixa eu abrir aqui. Tem alguma instrução? Eu vou colocar a versão em PowerPoint, porque eu acho que já está mais fácil aqui no jeito. E aí vocês me avisem se Tá, está aparecendo. E aí eu já coloco aqui tela cheia. Vocês tá estão vendo aparecendo. ela pequena, I- né? E não em Isso, apresentação geral. isso, modo de Agora ela já edição. está. Agora ela está aparecendo como apresentação direta ou ainda não? Para mim ainda não. Então acho que eu vou fazer diferente. Agora acho que foi, né? Foi, agora foi. Perfeito. Perfeito, Obrigada, Jaqueline. então, mais uma vez, pela presença de vocês. É um prazer fazer parte do SEMEAD. Já faz alguns anos que eu tenho muito carinho por esse evento. Iniciei minha vida acadêmica através dele, com minha primeira publicação e participação em evento, então é sempre um prazer poder participar. Eu sou Jaqueline Ferrarese, atuo com a docência já há alguns anos, faz 7 anos que eu atuo enquanto professora e pesquisadora. Esse artigo ele foi desenvolvido através de um trabalho de uma aluna, que é a Rosana, e sob orientação da professora Valdete e com a autoria do Fernando, né, do outro autor que chama Fernando também, e eu. Então, esse estudo foi realizado na Universidade Estadual de Londrina, que é onde nós lecionamos. Então, os professores também que fizeram parte enquanto participantes desse estudo também residem em Londrina. E fazendo um paralelo aqui com o trabalho da Marli, enquanto eu lia o trabalho, eu também fiquei muito voltada para essa questão do docente, porque inclusive foi uma das perspectivas que nós trouxemos nesse trabalho, que é justamente o papel desempenhado pelos coordenadores de dinâmicas de jogos de empresa, sendo esses coordenadores docentes. Então, a intenção principal é entender como que nós, enquanto professores, atuamos dentro dessa perspectiva no que diz respeito à aplicação de novas metodologias de ensino. Isso envolve e abrange vários leques, como, por exemplo, o nosso processo formativo para a aplicação dessas dinâmicas, né? Então, em termos de contexto geral, a gente se baseou pensando nas próprias diretrizes curriculares nacionais, na qual nós temos cada vez mais uma, uma necessidade de ampliar ou de incorporar novos métodos, novas metodologias mais ativas de ensino, até mesmo para potencializar o desenvolvimento de competências, aqui no caso, em profissionais da gestão, porque é um estudo focado na área da administração. E pensando na própria realidade dos nossos docentes, dos nossos discentes, perdão, e do nosso curso, que tem um arcabouço teórico muito grande, sempre se tem essa necessidade, sempre se apresenta essa necessidade de articulação entre os conceitos teóricos que esse aluno aprende nas disciplinas e como que ele consegue contextualizar e aplicar isso de maneira prática nas diferentes realidades que ele vai encontrar, pensando na diversidade organizacional, em termos de cultura, clima, estruturas. Então, toda e qualquer ferramenta que envolve essa articulação entre saberes teóricos e aplicação prática vem ganhando cada vez mais também enfoque até para atender às demandas do mercado que demanda
de competências específicas e de profissionais que transitam em algumas habilidades que a gente consegue desenvolver muito melhor a partir de associações e metodologias ativas do que a partir de aspectos essencialmente teóricos. Então, enquanto metodologia ativa para atender a essas DCNs, a gente tem os jogos de empresa, que vem com uma proposta de simulação, que simula ambientes organizacionais, e a partir dessa simulação a gente tem aí várias vantagens no que diz respeito tanto à aplicação de competências técnicas mesmo, que esse aluno vai aprendendo ao longo do curso. Então, geralmente, não em via de regra, mas geralmente não uma regra, né? Mas essas disciplinas elas acontecem mais ao final do curso ou em um momento onde o aluno já desenvolveu alguns conhecimentos técnicos, onde ele consegue então interagir melhor com esses diferentes saberes, e onde essa simulação permite essa aplicação de uma visão mais sistêmica, mais holística, e para além das competências técnicas, a gente consegue também identificar ganhos frente às competências socioemocionais e comportamentais, que envolve tomada de decisão, aversão a risco. E a simulação, ela, até mesmo por conta do próprio contexto de simulação, ela permite que o aluno consiga ser mais arrojado, que ele tenha menos aversão ao medo, porque não necessariamente ele vai estar perdendo alguma coisa. Isso faz com que ele também entre em contato com algumas sensações e algumas competências que talvez em um cenário real ele teria um pouco mais de dificuldade. Então, ele testa de uma maneira muito mais fácil e a gente entende esse errar e esse arriscar como uma parte do ganho da ferramenta, porque mesmo que ele erre, ele vai aprender com esse erro. Então, ainda que o ambiente deixe ele mais confortável e faça com que ele se sinta, talvez, mais aberto e talvez menos estratégico, porque essa é uma crítica à metodologia, que, mas é uma simulação, então não necessariamente, né, o aluno vai aplicar ali toda essa visão estratégica, mas o erro ele também entra por essa via, a gente consegue aproveitar de toda forma os ganhos a partir da aplicação do método. Só que, quando a gente vai para o campo da simulação em si, nós percebemos que o papel do aplicador é muito importante no que diz respeito ao próprio desempenho da dinâmica enquanto metodologia de ensino. Então, em termos de ganhos no processo de ensino e aprendizagem, no desenvolvimento dessas competências, o simulador por si só não garante um bom desempenho e uma boa aplicação. Então, o papel do simulador, no caso do aplicador, perdão, ele é determinante, digamos assim, no que diz respeito ao desempenho. É a mesma premissa quando se a gente fizer um paralelo com as metodologias baseadas em situações problema, né, os PBLs, onde a gente precisa ali de um aplicador e de um coordenador dessa dinâmica com um determinado conjunto também de competências para que se faça um bom uso dessa ferramenta. Então, dentro dessa perspectiva, né, a gente tem ali alguns motes aqui no nosso estudo que envolvem a inovação em processos formativos no campo da administração, pensando em oferecer para o mercado profissionais cada vez mais habilitados, com competências que o mercado demanda. E aí a gente cai no papel do professor na aplicação dessas didáticas, porque se pede diversidade em processos de ensino e aprendizagem, então isso, consequentemente, respalda no nosso processo formativo enquanto professor para aplicação desses métodos. E aí a gente cai nesse questionamento, se a nossa formação pedagógica sustenta essa busca por novas práticas. Quando a gente pensa num processo formativo de professor do ensino superior, onde o mestrado por si só a gente foca bastante em pesquisa, em produção científica, em nos tornarmos pesquisadores e docentes, não necessariamente os programas eles têm uma base semelhante dessa formação pedagógica. Às vezes tem programas que focam muito mais na frente pesquisadora do que numa formação de didática, de como, né, articular os conhecimentos. Então, assim como a gente estava discutindo, né, foi posto ainda há pouco, esse processo formativo pedagógico, ele acaba sendo constante para a gente conseguir transpor e aplicar essas ferramentas que o mercado vem nos exigindo. Então, dentro dessa contextualização, o nosso problema de pesquisa e daí, por consequência, o nosso objetivo geral parte da pergunta, né, quais são os papéis que os docentes desempenham nessas etapas de aplicação de jogos de empresa? E aí, por consequência, o nosso objetivo foi de investigar as diferentes dimensões dessa atuação docente nessa aplicação dessas dinâmicas. E ainda que seja um estudo direcionado para essa metodologia, para os jogos de empresa, a gente também
consegue tirar algumas impressões e fazer algumas inferências que transponham aí as competências que nós, enquanto docentes, precisamos desenvolver para outras metodologias ativas também, para além dos jogos de empresa, quando a gente consegue se apropriar desses papéis que nós desempenhamos por vezes numa sala de aula. Então, para atender a esse objetivo da pesquisa, a gente se pautou num referencial teórico que categoriza, dentro da aplicação de jogos de empresa, de como uma boa simulação é implementada, em correntes teóricas que explicam as principais atividades e os papéis centrais que são desempenhados. Então, de maneira geral, a gente usou bastante o modelo do Kolbe e do Taylor e do Gosen, que eles trazem ali uma estrutura para a gente poder se apropriar e poder, então, identificar a aplicação ou a existência desses papéis no ambiente acadêmico de uma maneira geral e como que esses papéis se apresentam. Então, de uma maneira mais resumida, nós temos os papéis de especialista no assunto, de coaching, de facilitador e de normatizador, avaliador. E quando a gente vai para os papéis ali do Taylor, ele traz até mesmo a terminologia instrutor e não aplicador, até mesmo a terminologia que ele utiliza no sentido de instrução, onde, fazendo um comparativo entre os modelos, no modelo do Kolbe, a gente tem um aplicador que precisa ser especialista no assunto, e aí ele assume um papel de instrutor, onde ele vai precisar entender do simulador, entender do assunto para a aplicação do jogo e para, consequentemente, ele conseguir promover o aprendizado nesse sentido. Então, a gente percebe que existe uma complexidade, uma demanda sobre esse aplicador já por esse primeiro papel. A gente tem também o papel de coaching, onde ele tem ali também, ele pode desempenhar o papel de jogador e participante, de líder dessas equipes e também de oferecer suporte técnico. Então, aqui ele precisa entender das características do jogo, ter um papel de guia ativo durante esse jogo, e entender todo esse processo do qual ele faz parte para conseguir conduzir essa dinâmica muito bem. Ele também pode assumir um papel de facilitador, tanto dentro quanto fora do jogo, para atender esses alunos e conseguir mediar as intervenções que vão ser necessárias para fazer parte dessa experiência. Né, ao longo das entrevistas, já vou chegar daqui a pouquinho no método, foi percebido que muitas externalidades, para além da simulação em si, da técnica em si, é uma demanda que os professores encontram. Então, a visão estratégica, por exemplo, de um grupo que está participando de uma simulação, às vezes ela é mediada pelo docente. Então, o docente precisa ter minimamente um conhecimento e uma competência estratégica naquele assunto, daquele momento, para poder fazer essa mediação. E a gente também tem o papel do normatizador, avaliador, que é quando a gente traz ali o debriefer, que envolve um apoio na análise dessas informações, justamente, onde ele precisa entender para conseguir transpor para os estudantes, né, que estão participando da simulação, a forma como as informações são analisadas, como que os índices e os indicadores vão ser aplicados para a avaliação desses participantes, como que a gente vai conseguir avaliar os resultados do jogo, se é porque a empresa teve mais ou menos desempenho, então o que que é considerado para ser avaliado numa dinâmica de jogos é a empresa dentro de um simulador, por exemplo, de empresas competindo no mercado. A empresa que tem mais lucro, ou é a participação dos estudantes, então isso também é um ponto a ser considerado. Então, além disso, a gente também analisa a fase desses elementos, né, do processo de aplicação, que envolve a preparação e a ambientação, o desenvolvimento ali, acompanhamento da dinâmica e o próprio encerramento, que envolve esse feedback e também faz parte do processo de aprendizagem. Então, essa sistematização da aplicação requer um cuidado, desde a familiarização dos participantes com o jogo, a vivência prática no jogo e essa etapa de encerramento que envolve essa reflexão e essa consolidação dos conhecimentos. E aí, então, em termos de método, foi uma pesquisa qualitativa. Nós entrevistamos docentes que atuam com simulação, e um dos critérios foi que esses professores tivessem aplicado pelo menos 3 simulações. Foram 9 participantes, todos aqui da cidade de Londrina, e aí foi aplicado aqueles critérios. A gente transformou os critérios teóricos em categorias de análise e utilizou como ferramenta o Atlas TI para fazer uma codificação associando as falas dos participantes àqueles códigos que foram construídos com base nesse referencial teórico.
Então, aqui eu trouxe o exemplo das categorias, foram 16 categorias com base no modelo teórico daquele quadro comparativo, e também foram criadas outras variáveis complementares, porque emergiram nas discussões outros insights que não apareceram nessas 16 categorias que foram retiradas do arcabouço teórico, como a instrução, a intenção instrucional do simulador, o comportamento do aplicador, número de horas disponíveis. Todas essas variáveis interferem no desempenho do simulador e, consequentemente, no desempenho do docente também, enquanto, né, aplicador da dinâmica. De maneira geral, emergiu, né, que os participantes do nosso estudo, a gente encontrou 12 papéis docentes que foram ali percebidos por esses aplicadores nessas 3 fases de aplicação, onde a gente elencou, então, por fase, quais foram as experiências desses docentes no uso dessa metodologia. Então, na ambientação, os docentes eles atuaram então como um apresentador da dinâmica e mais como orientador dos objetivos. Já no desenvolvimento, eles atuaram diretamente como facilitadores pedagógicos e gestão do ritmo ali da dinâmica. E no encerramento, esse papel de trazer ali os critérios e de permitir, né, que os alunos entendam o processo avaliativo e, por consequência, também realizem um feedback, uma autoanálise da própria participação. Aqui, então, eu trouxe para vocês os 12 papéis que emergiram da pesquisa. Então, a gente elencou de P1 a P12, e esse Vzinho que está na frente é com relação à variável que foi categorizada da base teórica. Então, a gente percebe, por exemplo, que o apresentador da dinâmica, ele vai estar diretamente associado à variável 2, que é o que tem a ver com o comportamento do aplicador na introdução da simulação. E assim, a gente fez essa categorização desses 12 papéis. Mas o que é importante, além, né, dessa classificação para a gente, é frente aos insights que emergiram dessas aplicações. Então, segundo esses resultados, depois dessa classificação, foi possível perceber que todos os docentes eles trouxeram como principal ponto o ultrapassar um papel instrucional, fazendo então que eles se sentissem exigidos por uma competência mais de facilitação, de observação e de mediação desses processos de experiência, onde eles atuaram como regulador dessa dinâmica cognitiva do grupo. E, por consequência, para atuar como um regulador de uma dinâmica social, entra aí também não só mediação com relação à aplicação técnica, mas principalmente vivencial, social, de interação, trabalho colaborativo. Dentro dos relatos desses professores, foi possível perceber essa associação da eficácia do jogo diretamente associada a como foi a forma de mediação, então, como ele se sentiu mediando, estando isso diretamente associado também aos resultados, e ficou evidente a partir do estudo que o simulador ele acaba sendo um meio. A aprendizagem ela resulta mais dessa intencionalidade do mediador, dessa capacidade dele promover o bom uso da ferramenta, e não o enfoque que a ferramenta é determinante. Ainda continuando, estou terminando já, a fase de encerramento, ela ganhou uma ênfase bastante importante, porque a partir desse encerramento foi possível identificar que esse fechamento não é só a finalização, mas que ela envolve um processo de aprendizagem bastante expressivo e que muitos insights que realmente fazem ali uma diferença no desenvolvimento de competências desses estudantes têm a ver justamente com esse momento de encerramento e que, por consequência, para trabalhar, para o docente conseguir ministrar essa disciplina de uma maneira confortável e efetiva, se fala muito da importância dessa integração de conhecimento técnico do simulador, mas também domínio conceitual de área e de habilidades que se conectem com essa questão social e mais de soft skills, um pouco mais abstrata. Então, a gente entende que o professor aí opera de uma maneira bastante expressiva no que diz respeito à intervenção. Último slide, só um resumão, não vou me ater aqui para ler para vocês para não estourar meu tempo, mas em termos de insights dessa pesquisa e de contribuição, a gente percebe que ela é capaz de fornecer subsídios para que os docentes interessados em trabalhar com esse tipo de disciplina busquem desenvolver essas competências para uma atuação mais efetiva e que também
ela fornece subsídios para a gente poder avaliar o nosso processo de formação pedagógica e como que nós, enquanto docentes, podemos nos preparar para a aplicação não só dessa, mas de outras ferramentas baseadas em metodologia ativa para trazer essa inovação para o ensino. Cada vez é demandado também para oferecer essas competências para o mercado de trabalho. Obrigada. Jaqueline, parabéns pelo trabalho de vocês, pela apresentação. O trabalho de vocês foi muito gostoso de ler, porque a gente entra ali, né? Eu fico imaginando como foi essa experiência para os alunos. Se para o professor é tão intenso, para os alunos eu imagino que seja uma vivência que eles não esquecem, né? E o professor ele assume um papel, como vocês conseguiram identificar ali, de muito mais do que um professor no sentido tradicional. Ele é que vai guiar a experiência daquele aluno, mas sem interferir demais, né? Quem vai ler o clima das pessoas, quem vai provocar, acolher uma dúvida, desafiar, né, para que as pessoas saiam da acomodação. E essas discussões, essas situações em tempos de inteligência artificial muda tanto a nossa rotina, né? Muda para o professor também. Eu me vejo muito enquanto professora. Isso dá tanto gás para a gente para ver que tem como a gente fazer com que essa nova geração se movimente de uma outra forma, para que a gente consiga também entregar aí um preparo e alunos que saibam refletir também sobre as coisas. De uma forma bem, bem rápida, só para a gente poder passar para o Murilo também, para ele fazer a apresentação dele. O que você acha que vocês consideraram assim que mais exigiu-se do aplicador durante esse período? Foi o aprendizado com os alunos ali dentro de como conduzir essa relação pessoal com os alunos, ou foi o próprio aplicativo, o programa em si, ele demandou muito tempo de aprendizado por parte deles? Eu acredito, Tatiana, que pensando no que emergiu ali do nosso estudo, esse desafio em sala de aula na condução da dinâmica e das vivências que aparecem em cada simulação é mais desafiador, porque o software, o aplicativo, o simulador, ele acaba sendo mais intuitivo para o docente entender como ele pode ser instrumentalizado. Mas a cada aplicação, cada turma vai demandar uma aplicação diferente. Por conta das vivências que vão emergir ali. Então, é como se o professor tivesse que estar sempre preparado para algo inesperado, no sentido de coordenar uma dinâmica totalmente diferente de outra, ainda que seja com o mesmo simulador, porque o ambiente vai trazer outras demandas. Então, realmente envolve mais flexibilidade, mais adaptabilidade, porque na terceira disciplina que ele está usando o simulador, ele já está craque ali na aplicação do instrumento, mas sempre vai ser diferente, sempre vai trazer algo novo e que vai, consequentemente, também agregar, pensando nessa experiência, né? Tanto para. Eu lembro que quando eu fui aluna, eu também fui aluna de disciplina de jogos de empresa e participei de simulação, e é um aprendizado que realmente a gente não esquece, né? Então, e para o docente envolve um desafio de ser um agente de fato ativo nesse processo. Muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Alguém que está Obrigada. aqui quer falar alguma coisa, gente? Quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa para a Jaqueline? Oi, Jaqueline, uma coisa muito rápida. Parabéns pela apresentação. Ah, ah, eu gostaria, talvez, de uma pequena reflexão sobre as referências que vocês adotaram. Vocês entregam um pouco mais, né? E essa é a ideia do trabalho. Mas sobre o termo facilitador no contexto de aprendizagem vivencial, né? Uma reflexão crítica sobre esse termo, né, que foi apresentado ali. Acho que, inclusive, o COVID-17 já ajustou o termo facilitador para mediador. Mas, assim, independente dos aspectos, né, do conteúdo, sobre essa questão, né, se realmente cabe para um docente que conduz jogos de empresa o papel de facilitador. Sim, Murilo, faz total sentido. E até o uso das terminologias, né, foi sendo debatido ao longo da evolução, né, quando a gente trabalha com jogos de empresa. E é interessante pensar que o peso do termo diz muito sobre como a dinâmica vai ser conduzida, né? Então, realmente é um ponto de atenção. A palavra e o termo que a gente vai utilizar vai ditar até mesmo o ritmo desse jogo, né? Qual vai ser o papel, de fato, que esse mediador ou esse aplicador vai desenvolver perante o aluno para fazer parte desse processo de uma maneira mais assertiva. Muito obrigada aí pela contribuição.
Muito obrigada, Murilo. Obrigada, Jaqueline. Só para eu me organizar aqui, pessoal, o trabalho do Murilo agora, eu sei qual que é, ele já me sinalizou, e a gente teria um quarto que chama As Nuances da Extensão Universitária. O autor não está por aqui, certo? Certo. Só para a gente poder ficar tranquilo, e aí ao final a gente sabe que dá para discutir também o trabalho do Murilo com calma, sem extrapolarmos o tempo. Murilo, o seu trabalho é intitulado Avaliação de um Programa Vivencial em Gestão de Projetos com enfoque no modelo lógico de ambientes de aprendizagem, correto? Quando você quiser Exatamente, compartilhar Tatiana. a tela, Tá, fica à vontade. estou fazendo agora. Ok, colegas, boa noite a todos mais uma vez. Eu sou Murilo Alvarenga Oliveira, sou professor da Universidade Federal Fluminense, no campus de Volta Redonda. Estou próximo da Tatiana, em Juiz de Fora aqui, né? É, também, assim como a Jaqueline, é sempre uma nostalgia participar do semiárido. Eu sou egresso da casa, eu fiz meu doutorado aí na FEA USP, com o professor Antônio Carlos Aidar Sawaia, que se aposentou um tempo atrás. E hoje, esse ano de 2025, fazem 20 anos que eu também fui picado pela belinha dos business games, né? Então, o trabalho versa um pouco sobre isso, embora o título não é direto a esse ponto. Ah, só para dar prosseguimento, ele é um extrato do projeto de Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq. Então, é um extrato desse projeto de pesquisa, e aí a menção de agradecimento pelo suporte e apoio, né? Ah, bom, eu vou tentar ser bem fiel ao tempo também, para a gente poder compartilhar, discutir com os outros trabalhos também. Ah, três elementos que motivam esse estudo tem a ver com a área de gestão de projetos, que dentre muitas das áreas funcionais da administração, ela consegue ter uma abordagem integrada e sistêmica. Ah, jogos sérios, eu não vou chamar de jogos de empresa, porque trabalhar com gestão de projetos você não faz competição, você faz jogos de comparação, né? E aí trata dessa plataforma para mediar a partir da aprendizagem vivencial com jogos sérios, a formação em gestão de projetos. E aí a ideia de um programa educacional, e aí com a orientação para aprendizagem vivencial em gestão de projetos. Ah, o último dado do PMI, que é uma organização sobre formação de profissionais de projetos, é que mais de 600 mil profissionais lidam com gestão de projetos, um de forma específica, e outros fazem e não têm a atividade formalizada, né? Uma estimativa é que até 2027 mais de 88 milhões de profissionais vão estar atuando em gestão de projetos. Então, tem um ambiente propício para isso. Fazendo um casamento com ambientes de aprendizagem e essa migração para jogos sérios, no mercado de jogos sérios, não estou tratando aqui. Business Game na tipologia um jogo sério, como outros, mas não esportes, tá? Porque aí o valor seria extraordinário aí da participação, mas gira em torno de 10 milhões de dólares, 50 milhões em termos de plataformas, né, aplicativos e recursos que envolvem isso. Então, tem um contexto interessante para desenvolver esse tipo de plataforma de engajamento para funcionários, clientes, né, e a taxa de crescimento estimada é de 20% até final do ano que vem, então ainda crescendo um pouquinho mais. Então, tem um contexto interessante para disseminar essa proposta de trabalhar aprendizagem vivencial com a formação e gestão de projetos, não só academicamente, mas também com o contexto de organizações. Então, esse programa educacional ele foi concebido para mediar a aprendizagem vivencial tanto com os hard skills, habilidades técnicas, como a Jaqueline comentou, mas também por soft skills, especificamente em conteúdo de formação no gerenciamento de projetos. Então, a ideia do trabalho é
avaliar a contribuição desse programa, especificamente numa instituição de ensino, mas também analisando de forma evolutiva o domínio cognitivo e depois colhendo as informações dos participantes, tanto dos discentes, né, mas também do mediador, que não fui eu que conduziu essa disciplina. O arcabouço teórico ele se organiza em aprendizagem vivencial, e aí a LT de David Kolb, também amarrando um pouquinho com esse contexto mais recente, né, de aprendizado baseado em jogos, que aí é um outro campo também, explode para tipos de edutainment, né, que não é só serious games. A formação e gestão de projetos, eu acabei dando uma palhinha, que uma das grandes limitações é que muitas atividades em sala de aula para gestão de projetos, você vê duas partes do ciclo, iniciação e planejamento, não vê execução, controle e encerramento do projeto. Com um jogo sério, um business game, por exemplo, você consegue ver o ciclo se fechando da gestão de projetos. Há jogos e simuladores de gestão também, como ferramenta, atividade, estratégia educacional. Mas o mais importante desse estudo é o esforço de construir um modelo híbrido, né, combinando as teorias de avaliação de programas educacionais que envolvam jogos e simuladores. Aí tem praticamente 6 aspectos: arquitetura e a ciência dos jogos, análise, complexidade e realismo, a perspectiva do design science, porque geralmente os jogos são feitos para produção, mesmo que verossímil, né? Soluções práticas para problemas que são próximos à realidade. Como se faz a avaliação orientada pela teoria para saber se um jogo funciona ou não, se o ambiente é propício para o aprendizado. Questões sobre validade educacional e sobre sistemas, né? Requisitos de sucesso e viabilidade de simuladores de gestão, que aí sim é o artefato, o mecanismo que vai dinamizar a aprendizagem vivencial com jogos, né? Então, só para ter uma ideia, esse está no artigo, né? É meio que a tentativa de organizar todos esses pontinhos, são itens que depois formulam o próprio roteiro para a entrevista junto aos estudantes e também o mediador, né? Mas deu subsídio, inclusive, para a criação da plataforma, que foi meio que conduzida, né, pelo ciclo de aprendizagem vivencial de Kolb. A gente fez todo o MVP, digamos assim, né? Tudo por recursos do Google Workspace for Education, né? A minha instituição tem assinatura desse tipo de recurso, e a gente não sabe a quantidade de recursos que ele pode ser complementado. Então, por exemplo, todo material, todo recurso, vídeo, aulas foram feitos o AVA, o próprio Google Classroom, o simulador, o protótipo é tudo em Google Sheets, né? Agora a gente já está no sistema mais proprietário. E a jornada, que é a gamificação, porque na área de gestão de projetos a certificação é muito importante. O CAPM é para certificar técnicos em gestão de projetos, o PMP é para gestores de projetos, né? E o jogo da gestão de projetos, que é um produto tecnológico do próprio projeto, a gente até registrou no NPI, ele vai mediar esse processo, e a ideia é avaliar a jornada dos estudantes, né, nesse percurso, né? E também colher a opinião do próprio mediador que conduziu essa atividade. O procedimento metodológico, então, é um recorte exploratório, porque é especificamente um programa em uma instituição de ensino, mas é descritivo ao avaliar a evolução cognitiva dos participantes, né, em termos de assimilação de conteúdo, práticas, aplicação de habilidades práticas e técnicas, mas também depois ouvir um pouco do que a Jaqueline comentou bem sobre soft skills, sobre habilidades sociocomportamentais, e que foi nesse sentido. Só para ter uma ideia, o procedimento de qualidades quantitativos, a amostra é pequena, né? Foram 2 turmas, uma com 30 e outra com 22 alunos, então a própria análise foi por testes não paramétricos, similar à comparação de média, mas a gente usou comparação de postos, né? E a gente fez uma pequena avaliação da taxa de assimilação de conteúdos programáticos. Para o procedimento de coleta de dados qualitativos, nós realizamos um pequeno grupo de foco inicial com os alunos que queriam participar e falar mais, né, os entusiastas, mas para preparar o conteúdo para ver se tem algum tipo de checagem por roteiro para fazer a entrevista com o mediador. Foram 16 itens baseado na literatura, que é o roteiro de entrevista, e para os estudantes foram 20 itens. Esse aqui é o resumo
De cada pontinho seriam os itens do roteiro de entrevista, baseado naqueles autores do modelo conceitual, para verificar se o programa para em pé, né? Se ele tinha consistência, confiabilidade, recursos, orientação didática, qualidade do mediador, enfim. Esse daqui é o delineamento, teve uma fase quantitativa, né? Então, nós fizemos um pré-teste, conhecimentos básicos em gestão de projetos. Depois, o que seria uma prova, na verdade, era a ideia de uma certificação. Esse resultado da equipe, por exemplo, daria, inclusive, um peso na qualidade da equipe. Foram 5 rodadas no ciclo da gestão do projeto. E depois tinha o exame de certificação, que só é permitido para quem tem mais de 3.000 horas de gestão de projetos. E qual é o tamanho do tempo do projeto? 3.000 horas. Né? Depois a gente fez essa análise, só para ter um panorama, e a gente foi adentrando para entender os porquês, os motivos pelos quais os alunos tinham interesse, contribuição, satisfação e coisas do gênero, inclusive pelo próprio mediador. Aqui estão os resultados, assim, bem gerais, para não também tomar muito tempo. A gente percebe que a média entre as turmas são muito próximas, uma turma da manhã, uma turma da noite, mas se você pensar, cada item aqui são os testes para captar conteúdo programático, habilidade, né? Seguindo a evolução de uma taxonomia de Bloom. Então, o teste preliminar tinha um peso menor do que o teste intermediário, do que o teste finalístico. Então, houve evolução, uns mais, outros menos, mas a gente, como para ter uma certa confirmação estatística, a gente adotou um teste não paramétrico, similar à aproximação no teste T, foi o teste de Mann-Whiteley, que compara posições, as medianas um pouquinho mais altas, mas pelas estatísticas são semelhantes. Né? Ou seja, independente das variáveis intervenientes, se o aluno da manhã é um aluno com mais tempo, da noite não, o programa, em termos de assimilação de conteúdo programático e habilidades técnicas, não houve nenhuma diferença ou discrepância. Basicamente foi o que eu acabei de dizer, que são as principais considerações da pesquisa quantitativa. Eu acho que o mais interessante é o porquê o tratamento qualitativo. Então, foram as 52 entrevistas em profundidade, 53 porque teve o mediador, né? Além do grupo de foco preliminar. E aí os participantes indicam que boa parte dos temas associados à gestão de projetos foram envolvidos nesse programa. O que chama mais atenção aqui, né, é o que emergiu também e associado à literatura, é o caráter prático, né? Reconhecer que a importância desse tipo de programa para a formação profissional dos estudantes, trabalhar com diferentes colegas que demandam uma série de habilidades sociocomportamentais e a alta eficácia, a busca por a certificação não era uma prova, era, na verdade, uma meta para conseguir alcançar melhores resultados durante a dinâmica, né? Então, por isso tem um pouquinho de gamificação na plataforma também. Então, como mediador, foi bem interessante, isso chama a atenção, a questão do entusiasmo que ele teve, acaba adotando como um programa definitivo para conduzir as disciplinas de gestão de projetos. Ele chamou a atenção que a pesquisa pode ir além do aprendizado de gestão de projetos, pode usar o ambiente para produzir, como se fosse um laboratório de aplicações de gestão de projetos, tanto para produção técnica, produção científica, ou produção tecnológica, e a questão do ciclo completo, porque é um professor especialista na área de produção e gestão de projetos, assim, é muito difícil executar um projeto se não for com uma atividade como essa, foi um dos depoimentos dele. As principais considerações, eu coloco aqui que há indícios, né, tanto de evolução dos conteúdos programáticos e habilidades e as falas dos participantes que há contribuições, efetivamente. A questão do desenvolvimento de habilidades interpessoais chama muita atenção. Realmente, tem muito mais que se avaliar numa atividade como essa do que simplesmente o desempenho da empresa, da equipe ou do conhecimento, mas as questões de soft skills são muito claras. A ideia de validade educacional, então a gente foi respondendo os pontos de cada um dos itens da literatura, a própria garantia da qualidade da proposta, também sobre satisfação
né, intenção de usar novamente, como a Jaqueline comentou, de ir para a memória de longo prazo e não para a memória de trabalho. Por isso que a gente lembra dos acontecimentos em uma vivência, né? Por isso que é experiential, né? Então, tem um pouco disso. E para fechar as contribuições, o impacto, né? As implicações práticas é o aspecto dessa relação, né? Entre teoria e prática, que é realmente fantástico. Embora dá muito trabalho para o professor, a ideia da maturidade, trabalhar a liderança, as habilidades interpessoais, sem sombra de dúvidas, revela isso cada vez mais. Como contribuições para acadêmicos, instrutores, mediadores desse tipo de prática, a evolução do conhecimento em gestão de projetos. Os critérios do modelo são bem estruturados, acho que pode até ter replicação. A gente fala de validade, mas é educacional, não validade de replicação, tá? Isso é bem claro deixar aqui registrado. A indicação e aceitação e satisfação, isso é extremamente importante. E esse modelo de orientação pode servir como guia não só para jogos de empresa, mas para qualquer outro tipo de métodos ativos, desde os mais simples até os mais complexos. Então, para avanços, né, novas aplicações, só deixei para o final, esse estudo foi feito em 2022. Por que ficou parado? Eu fiquei um ano fora fazendo um visit escolar no Canadá, e eu depois retomei para tratar disso. Então, agora a gente continua replicando, e agora a gente tem 391 observações dos estudantes, né? Agora com instrumento para fazer um estudo com técnicas mais robustas e confirmatórias, como, por exemplo, a análise de equações estruturais pelos métodos dos mínimos quadrados parciais. Mas aplicar em MBA já foi aplicado, em mestrados profissionais, e talvez estender isso para outros contextos, para outras instituições, até mesmo com contextos iniciantes, embrionários, outros mais avançados, para ver a questão da replicabilidade do modelo. Então, essas são as referências que foram apresentadas nessa sessão aqui, na apresentação, e me coloco à disposição para conversarmos e trocar conhecimento após a sessão também. Para isso que servem os eventos, né? Obrigado. Devolvo a palavra para você, Tatiana. Com certeza, Murilo. As trocas que a gente faz aqui são muito boas, né? Ao ler o trabalho de vocês, eu percebi que os alunos eles não aprendem sobre o projeto, né? Eles vivenciam a gestão de projetos ali com todas as incertezas, conflitos, tomadas de decisão, enfim, necessidades de colaborar e tudo mais. Mas o que mais me chamou a atenção no seu trabalho foi o cuidado que você teve com a estrutura da experiência. Não foi uma vivência solta ou improvisada. O próprio modelo que você traz para a gente, né, que você tem no trabalho e colocou aqui para a gente, tem um desenho pedagógico intencional, com objetivos, critérios de avaliação, reflexão posterior. Então, assim, o que eu posso te dizer aqui é parabéns, porque o modelo que vocês conseguiram montar ali, ele é perfeitamente replicável em outros lugares. A gente pode, assim como vocês colocaram ali de possibilidades futuras de pesquisa, né? Isso faz com que a gente possa levar isso para outros lugares e fazer com que outros alunos também possam ter uma vivência parecida, guardadas, claro, as devidas proporções de que o aplicador, o professor, o instrutor é quem vai conduzir e vai fazer toda a diferença, dependendo de quem estiver ali sustentando aquele espaço de experiência, assim como foi no trabalho que a Jaqueline construiu, né? Dependendo de quem está conduzindo, a experiência do aluno vai ser muito diferente. Eu acho que esse é o nosso principal foco aqui nessa tarde/noite, já noite, do SEMEAD. Eu queria te fazer uma pergunta, mas que vai extrapolar um pouco do trabalho. Então, se você não se sentir confortável, não tem problema, tá? Vocês conseguiram verificar algum impacto emocional ou comportamental nos alunos ao longo do processo? Assim, foi positivo? Ou eles demonstravam um pouco de preocupação no começo? Como foi essa recepção? Então, Tatiana, assim, para responder um pouco, né, a sua explanação e a sua pergunta, e tem muito do que a Jaqueline também comentou, né? No meu doutoramento aí na Universidade de São Paulo, o programa ainda tinha os créditos trimestrais, eu fechei os créditos em um ano. Meu orientador falou assim, não, agora você vai para a faculdade de educação, tipo senhor Miyagi ensinando
o Daniel San, então passei por uma trilogia na Faculdade de Educação da USP, inclusive o professor Nelson foi da minha banca, então deu para entender por que a gente, na área de administração, ciências contábeis, a gente tropeça e está dando aula, e na verdade a gente tem que passar por esse processo todo didático, né? Então tem um pouco disso, não é por acaso, né? Tem toda essa questão. E aí, para isso é importante, não é o foco do estudo, mas é o que eu foi até o workshop que eu apresentei hoje na parte da tarde com a regressa do nosso da graduação pela universidade que está hoje na FIA em São Paulo. É que as métricas a gente pode medir, né, com um teste, uma prova, uma avaliação, dar uma nota no debriefing, mas o jogo ele revela uma série de coisas que estão quando a gente tenta acompanhar, mas a gente não consegue tomar posse disso tudo, porque você, como mediador, você não está literalmente como, né, um vendedor olhando exatamente tudo que acontece no grupo e fora dos grupos, né? E eu acho que isso é um grande potencial. A gente coleta nas entrevistas, então o que importa, talvez, no final das contas, para o aluno, a questão da nota, mas a experiência e a vivência, né? Porque esse termo, né, experiential, né, o inglês eles têm essa diferença, né, do que é vivenciar, né, o experiencial e o que é realmente experimental. Então, isso é muito interessante. Eles não se prendem muito a isso, não. Eles revelam muito mais do que eles aprenderam do que simplesmente ter um desempenho em termos de nota, né? Então, o campo é vasto para lidar com soft skills. O grande desafio é como tomar posse disso. Pegando aí como você está em Minas, se bem que Juiz de Fora não é tão Minas, mas tem muito mais causos do que casos para falar sobre isso. Eu tenho vários, assim, é incrível. E muda muito o comportamento, a resiliência, a capacidade de comunicação, lidar com as frustrações. Nem sempre os melhores em termos cognitivos são os que têm uma equipe que tem o melhor desempenho na prática gerencial simulada, enfim. É um campo muito vasto. Mas o que a Jaqueline apresentou é muito importante. Dá muito trabalho para o docente. Então, o docente ele prefere ser um especialista protegido do que um generalista desafiado. Então, tem dia que eu me pego 2 horas da manhã montando os recursos, né, os resultados. Eu falo, por que eu estou fazendo isso? É porque isso faz sentido para mim, né? Então, tem muito dessa questão. Mas, com certeza, respondendo a sua pergunta, né, foi um pouco extenso aí. Tem muita coisa. Nesse trabalho, a gente não pega tanto, mas com a análise de equações estruturais, pela opinião, né? Eles revelam muito isso, né? Soft skills está lá em cima em termos de contribuição, né? Muito E legal. é meio que o jargão que fala hoje, né? As empresas contratam por hard skills, mas demitem por soft skills, né? Sim, exatamente. Algum colega quer fazer alguma pergunta para o Murilo? Quer fazer algum comentário? A gente ainda tem algum tempinho. Gostaria de parabenizar, achei isso tudo muito interessante. Inclusive, vou compartilhar com o Fernando, que é o meu coautor aqui do nosso trabalho, que ele atua com gestão de projetos, ele ministra a disciplina de gestão de projetos aqui na Universidade Estadual de Londrina e idealizou a pós também, né, o MBA em gestão de projetos aqui da universidade. Eu acredito que vai ser muito interessante os resultados do seu estudo, Murilo, para ele enquanto docente que vai, né, poder usufruir aí desses insights que você trouxe. Bom, é para isso que servem os eventos, né, Jaqueline? Com Aí, Sim, com certeza. certeza. uma ideia complementar é essa também do programa, da entrega do projeto CNPq, é ter uma plataforma que seja gratuita para isso. Por quê? Porque as perguntas que os colegas acabam fazendo assim, e essa é a ideia, custa um simulador, porque ele acha que o simulador é tudo, né? E, na verdade, ele é só um meio, como você colocou, Jaqueline. Uhum. Mas uma dificuldade para uma faculdade isolada, para um curso pequeno, é adquirir um sistema como esse. A ideia é a gente tentar democratizar, né? E, para isso, a gente tem que ter um sistema proprietário, né? Uma plataforma. A gente está chegando nisso, assim, a promessa é entregar em mais 2 anos uma plataforma que seja colaborativa e que seja gratuita para todos usarem, né? Essa é a ideia. Muito bom, pessoal. Eu acho que as discussões que a gente teve aqui, a gente teve apresentação de 3 trabalhos, né, que fazem com que a gente mergulhe assim na necessidade de a gente repensar o nosso papel
enquanto profissional de administração, enquanto docente. Então, a gente teve o trabalho da Jaqueline, né, que traz para a gente que a gente precisa se reinventar, aquela ideia de sair daquela posição de transmissor de conteúdo, mas para ser um mediador de experiências, um gestor de clima. A gente falou agora sobre o trabalho do Murilo, que reforça ainda mais e eleva esse desafio, aquele aplicador que precisa ser sensível, pensar numa experiência complexa, se colocar numa posição de mostrar para os alunos que eles podem vivenciar o erro, né, e fazer com que a gente descubra ali partes legítimas de aprendizagem, e conectando com o trabalho que a Renata e a Marli trouxeram, que a gente acende um alerta. Não adianta nada a gente inovar na metodologia e continuar ignorando as singularidades dos nossos alunos, dos nossos discentes. Então, quando a gente olha para discentes, aqui no caso a gente viu um estudo da Marli com a Renata sobre o TDAH, mas existem várias outras neurodivergências que a gente precisa trazer para dentro desses ambientes inovadores, que a gente precisa ser inclusivo, formar experiência não só enquanto experiência ali de sala de aula, mas também de escuta e de cuidado. Então, a gente consegue conectar que ensinar a administração hoje em dia não é só atualizar o nosso discurso ou aplicar uma nova técnica, é a gente também redesenhar as nossas relações, né? Trazer experiência, teoria, desempenho, permanência. É isso que faz com que a gente escute, com que a gente se arrisque, com que a gente acorde 2 horas da manhã e queira e se empolgue ali em ensinar alguma coisa diferente, aprender em tempos que a inteligência artificial vem mudando tantas coisas, em tempos onde o aluno abre o celular e ele acha que sabe tudo o que está acontecendo no mundo, né? A gente se coloca numa posição bem diferente. Antes de eu encerrar, quero só abrir para vocês fazerem algum comentário e falar duas coisas. Uma, acho que a gente pode tentar depois, eu anotei o nome de todo mundo, vou tentar achar todo mundo, a gente pode conectar as pesquisas, continuar as nossas conversas, e pedir para que vocês avaliem a sessão. A Renata já colocou para vocês aqui também, obrigada, Renata, o link para avaliar a sessão, peço que vocês avaliem depois, por favor. Vou deixar aqui um espaço para alguém comentar, se vocês quiserem comentar alguma coisa, e depois eu faço fechamento para a gente cumprir o nosso horário também e seguir com o nosso dia. Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, eu levantei a mão, Tatiana, só para fazer uma Posso, ponte. professor? Oh, desculpa, alguém me falou aqui, deixa eu baixar o nome. Foi a Renata. Posso? A Renata, pois não. Pode falar, Renata, fica à vontade. Não, acho que ela travou, não travou. Ela está dentro da FEA e a Isso, internet ela falou lá que é parece estável. que não está muito Obrigada, boa. Murilo. Eu tô Tá, com estabilidade mesmo. Tá, eu vou passar a palavra para o Murilo então, tá, Renata? Qualquer coisa, se você quiser tentar de novo, pode falar, Murilo, por favor. Então, para fazer uma ponte com o trabalho da Marli, né, que é extremamente importante a questão das neurodiversidades, né, em todos os âmbitos, né? E acho que é extremamente importante ter esse apoio mesmo. Mas fazendo esse link, eu tive contando um caso rapidinho de um aluno que foi monitor da disciplina, os professores chamavam ele Salomão, o aluno sem caderno. E ele e na disciplina ele tinha, depois ele foi conversando, acho que ficou próximo, ele falou que ele tinha um problema de TDAH, né? Mas ele aprendeu, porque como a atividade é prática, ele tinha uma motivação, um engajamento para poder realizar as atividades. E ele desenvolveu um trabalho que era para fazer um BSC para controlar o desempenho da, da, da gestão da empresa dele, e ele não tinha feito disciplina de estratégia, então ele teve que abrir uma técnica e aprender e com o TDAH, né? Então, você vê que uma atividade que engaja pode trazer outras possibilidades, né? Claro, para além do suporte, orientação, né? Mas o próprio docente ter esse espaço, né? Cria esse vínculo, essa relação, mas também é bem interessante. Um exemplo que você até levantou, Tatiana, sobre aspectos emocionais envolvidos, né? Aprender
a usar o BCC antes de poder receber o conteúdo, porque a prática levou à busca por conhecimento, né? Mesmo com essa restrição aí, né? Com certeza. Eu vou ler o que a Renata colocou aqui. Vou ser sua voz, tá, Renata? Renata trouxe para a gente aqui que essas técnicas, né, de ensino e aprendizagem precisam considerar, né, as implicações para os neurodivergentes. Acho que a gente precisa, enquanto docente, enquanto ser humano, pensar na formação e na atuação do professor para que a gente sempre inclua esses alunos. Então, o exemplo que o Murilo trouxe aqui, olha só, é um estímulo, né? Muitas vezes o aluno ele precisa só de um olhar, né, de alguém ali para captar aquela garra que ele tem. Então, a gente precisa de mais discussões como essa. Marli, Jaqueline, Renata, querem comentar alguma coisa? Eu quero só rapidamente agradecer assim, a oportunidade de ouvir resultados tão interessantes, né, das pesquisas aí, tanto da Jaqueline quanto do Murilo. Quando a gente tem discutido muito aqui no nosso curso de graduação e na pós-graduação a questão da inserção das metodologias ativas, né, nesse processo aí de ensino-aprendizagem, e quando, né, nós usamos, a gente percebe efetivamente esse envolvimento maior, né? E achei muito interessante o foco das pesquisas, né, lá no docente, né, a pesquisa, enfim, da Jaqueline, porque a gente precisa conhecer mais, né, sobre essas metodologias e estar preparados para trabalhar com isso. Então, os resultados dos trabalhos de ambos, né, eu entendo que precisam fazer parte das nossas discussões, se não que em geral, pelo menos em grupos, porque a gente tem grupos de docentes que são mais, digamos assim, propensos à adoção dessas metodologias. Então, talvez, né, Tatiana, a gente começa com 1, 2, 3 e, quem sabe, a gente consegue um maior engajamento. Considerando o que o Murilo falou da necessidade de todo esse aparato financeiro, apoio financeiro, porque trabalhar com metodologias ativas exige, né, recursos que muitas vezes as universidades também não têm. Então, depois, confesso que eu passei os olhos nos trabalhos de vocês, mas eu vou fazer uma imersão ali na discussão dos resultados, com certeza, tá? Então, muito obrigada, tá, a vocês. E pelas palavras, eu fiz algumas anotações aqui que eu tenho certeza que pode resultar em outras pesquisas. Então, essa sua ideia da gente depois fazer uma discussão, porque quem está na área de educação, né, ensino, educação, pesquisa, enfim, né, tem interesses muito convergentes. Então, se vocês quiserem de fato conversar, né, vamos colocar isso aí para valer, para funcionar. Muito obrigada. Jaqueline, você quer comentar alguma coisa? Porque aí eu vou fazer o fechamento. Sim, obrigada, Tatiana. Eu gostaria de agradecer também. Foi uma sessão extremamente produtiva e positiva. Os artigos foram muito gostosos de ler e com certeza agregaram muito aqui. Vou levar para os outros autores e compartilhar com certeza os resultados. Tanto, né, o estudo do Murilo quanto o estudo da Marli faz com que a gente vá lendo e tendo ideias e a gente vai repensando como a gente pode, né, melhorar a nossa atuação enquanto docente. E o da Marli em especial, fiquei com a mesma sensação da Tatiana enquanto eu lia, de quantos alunos talvez não declarados passaram por mim e eu não tive um olhar mais atento de possíveis ações minhas, ainda que pontuais, que pudessem melhorar aquele processo dele nessa passagem pela universidade, o processo de aprendizagem desse aluno. Então, trouxe bastante reflexão, assim, foi bastante interessante para mim essa leitura. E com certeza os estudos vão agregar muito aí. É sempre um prazer participar das sessões e a gente sempre consegue aproveitar bastante os conhecimentos que são discutidos e apresentados aqui. Então, obrigada aí pela oportunidade. Bom, pessoal, atingimos o nosso limite de tempo para a gente conseguir cumprir aqui direitinho, né? Eu queria agradecer aos autores, Marli, Renata, Jaqueline, Murilo, pela generosidade de vocês de compartilhar muito mais do que o artigo que vocês enviaram. Acho que as discussões nas sessões temáticas
São corridas, a gente sabe disso, 15 minutos passa voando, e ainda mais quando a gente encontra pessoas que gostam de falar sobre as coisas que a gente também gosta, né? Então, se a gente for continuar, a gente vai ficar aqui por horas ainda. Eu quero agradecer muito pelo compartilhamento de vocês. Aprendi muito ao ler o trabalho de vocês e ao escutar aqui também. Então, quero agradecer também a Renata, que está aqui nos assessorando, apesar de todas as dificuldades de internet, ficou ali sustentando, segurando a internet o tempo todo. Muito obrigada pela parceria de vocês. Espero encontrar com vocês em outros eventos, em outros SEMEADs, por que não? Para quem for para o presencial, a partir de amanhã, bom evento. E mais uma vez, muito obrigada, e sempre que possível, assim que possível, avaliem a sessão para a gente também, que isso é muito importante. Muito obrigada, viu, pessoal? Parabéns pela apresentação de todo mundo. Um super beijo, boa noite, bom descanso. Obrigado, Tchau, tchau. Tatiana. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Professora, precisa de mais alguma coisa? Não, tudo certo. Não? Vou apertar para Então sair. tá bom. Obrigada, viu? Tá, joia. Obrigada. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau.